Hoje que tem porrada na TV Coluna do Flamengo. A gente segurou o debate aqui. O que foi aí, a produção? Desculpa. Porrada na coluna do Flamengo. Seguramos aqui, a gente teve que cancelar, mutar os microfones aqui, que o nego tava se pegando. Se tivesse na mesma cidade onde eles estavam até o ano passado, teriam se encontrado para sair na porrada. Ana Beatriz Jaiate e Ricardo Zog hoje vai comer e eu e Antunes assistiremos aqui e decidiremos. Então, eu já gravei o duelo com o Antunes também. Porra, você tá chata pra caralho. Mas enfim, dá o seu boa noite, Jaiate, rapidinho aí, vai. Só boa noite. Hoje não tem boa noite pra ninguém nessa bancada, tá entendendo? Hoje eu não vou dar boa noite pra Zog, não vou dar boa noite pra Antunes. Pra você eu vou dar boa noite até então, mas eu posso retirar. Boa noite só pra produção. E para todo mundo que já está assistindo com a gente, vai compartilhando que hoje promete. Antunes, o seu boa noite. Eu vou dar boa noite sim, porque eu amo muito vocês. Então, boa noite, Kika, boa noite, Zog, boa noite, Ana. Tamo junto. Galera do Facebook, do Twitter, do YouTube, tamo junto também. Já chega dando seu like, seu curtir, já compartilha com a rapaziada. Hoje promete, hein? Hoje promete. Zog B. Salve, galera. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, sim, para Ana, né? Eu não tenho problema de conviver com o contraditório, não. Não tem problema, não. Boa noite, Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite, galera que está assistindo. Vamos que vamos. Se tiver animado, igual estava antes de começar o programa, vocês vão se divertir hoje aqui. Fica aqui que vai ser legal. Tá quase igual o Fox Rádio, né? Mas, enfim, todo mundo falando ao mesmo tempo. Solta a vinheta e vamos começar essa bagaça, produção. A coluna do Flamengo está aqui hoje para um debate extremamente importante para a nação rubro-negra. A importância da Taça Rio. A gente vai ter outros assuntos também, mas a gente já vai começar já pelo filé mignon. O Ricardo Araújo Zogby. Taça Rio vale alguma coisa? Cara, quando o juiz apitar lá, eu vou torcer muito o Flamengo ganhar. Isso em qualquer coisa que o Flamengo jogue, tá? Na bocha, no que for. Ainda mais contra o Vasco. Agora, para mim, não vale nada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Já começou. Já interrompeu, cara. Isso aí é o seguinte. Não, é bem só. Com a mãe, que não pode interromper, ainda mais os mais velhos. Não, mas é só uma perguntinha. Nem é sobre o que a gente estava debatendo, não. Nem vou entrar nisso agora, vou deixar você dar uma continuidade. Mas você não se empolgou com o Fla-Flu, não? Claro. Achei, assim, inclusive, para mim, o lado mais positivo do Fla-Flu foi ver um Flamengo extremamente vibrante e aguerrido, buscando resultado num jogo que não valia nada. Eu estava com saudade de ver isso faz parte da alma rubro-negra. E eu acho que aquilo ali foi o que a gente teve de mais valioso naquele Fla-Flu. Mais do que atuação de jogador A, B, tática, se o time do Abel evoluiu ou não evoluiu. Isso, para mim, isso é extremamente necessário para as pretensões verdadeiras que a gente tem esse ano, que não são o Campeonato Carioca, muito menos Taça Rio. Mas beleza, vamos voltar para a Taça Rio aqui. A Taça Rio é o seguinte, eu, de novo, vou torcer para o Flamengo ganhar do Vasco, com o time reserva, coisa que a gente quase fez outro dia. Se não fosse o Rodinei perder aquele gol no final e aquele pênalti mandrake, a gente teria ganho com o time reserva. O time do Vasco é fraco. Capinou sentado para ganhar do Bangu ontem de 1-0. Então, é completamente normal uma vitória do Flamengo domingo. Apesar de todo mundo estar botando a favoritismo na conta do Vasco, eu estou achando isso ótimo. Tá? Agora, pensa bem, a gente vai ganhar um título para manter o que a Ana chama de um tabu. Tá? Para mim, Campeonato Carioca e Taça Rio, isso não é nem campeonato, isso não é título. Nenhum campeonato estadual do Brasil tem título de turno. Aqui no Rio, por causa do charme, da história, isso virou alguma coisa. Taça Guanabara tem um charme muito maior, inclusive, que a Taça Rio. O Flamengo tem muito mais Taças Guanabara do que todo mundo. Agora, cara, se a gente ganhar, a gente vai se prejudicar, tá? De novo, eu vou torcer para o Flamengo ganhar o jogo domingo. Mas, racionalmente, é uma roubada pra gente. Vai forçar a gente a encarar o Fluminense num jogo em que a gente joga com aquele time maluco, entendeu? Que não ataca a gente nunca, e numa bola vadia pode ganhar o jogo, que nem foi no primeiro turno, e a gente ficar fora da final, que é o que realmente vale, tá?
E desgasta o time, desgasta o Flamengo. Olha só, estou preocupado nos Fla-Flus, os Fla-Flus, eles estão com um ânimo extremamente acirrado. Meu amigo, vai que a gente vai jogar uma semifinal de Campeonato Carioca e nego quebra a perna do Gabigol. Nego arrebenta o joelho do Everton Ribeiro. Porque os jogadores do Fluminense estão na carniça, cara. Entendeu? Eles estão jogando que nem um bando de morto de fome no tudo ou nada contra a gente. Então, eu não sei até que ponto vale a pena encarar Fluminense numa semifinal. Tá? Só dar uma explicada pra galera como o que a gente está discutindo aqui. É o seguinte, se o Flamengo vence, o Flamengo é campeão da Taça Rio, e força uma semifinal com o Fluminense e o Vasco jogar uma outra semifinal com o Bangu, tá? Na hipótese do Flamengo perder o jogo, o Vasco vai direto para a final do Campeonato Carioca e o Flamengo faz a semifinal com o Bangu, eliminando de vez o Fluminense. Ou seja, o que o Zogby está dizendo é que vale mais a pena. Aí você fala, Zogby. Vale mais a pena encarar um Bangu do que encarar um Fluminense. Não é porque eu tenho medo do Fluminense não, tá? Mas vocês já viram como estão os jogadores do Fluminense conosco? Os caras estão mordidos demais. Porque eles sabem que eles são os mortos de fome quando jogam contra a gente. Então eles jogam a vida. Então, cara, eu não sei até que ponto vale a pena apostar num jogo desse, numa semifinal dessa. A gente pode até ficar fora da final, porque num clássico desse tipo, como foi no primeiro turno, que o Fluminense quase não chutou a gol, quando chutou aos 48 do segundo tempo eliminou a gente, pode acontecer de novo, né? A gente sabe o jeito que o Abel gosta de armar o time, e a gente pode ficar lá atrás, esperando ter uma bola que nunca vai chegar. O Fluminense pode ficar com aquela posse de bola dele, que quase nunca chega ao ataque, e uma hora chega ao ataque e faz um gol numa bola vadia, numa cabeçada, num escanteio, num chute de fora da área, num vacilo de um jogador da defesa, e a gente fica fora da final contra o Vasco. Se a gente perde pro Vasco, é o que eu tava na briga com a Ana aqui, se a gente perde pro Vasco, o Vascaíno vai, acabou, vocês que são vice, beleza. A gente perde, daqui uma semana a gente vai ter o primeiro jogo da final, a gente sapeca eles com o time titular, e 2 semanas depois, a gente sapeca eles de novo, e aí é campeão carioca, que sim é um título. Olha só, quando acabar o Campeonato Carioca, ninguém vai falar de quem foi campeão de Taça Guanabara ou Taça Rio. Vai falar quem foi o campeão carioca, quem foi o campeão paulista, quem foi o campeão mineiro. Ninguém vai falar de título de turno de ninguém. O vascaíno só vai comemorar de anão que ele é. Porque o vascaíno virou um anão. Então, cara, eu tô cagando 1 quilo pra essa gente, velho. Ana Beatriz Ayati. Ana Beatriz Ayati. Não. Ela concorda plenamente. Tá de acordo. Não, obrigado, Ayati. Eu vou falar uma coisa, porque já é o contrário. Funciona assim, funciona ao contrário. Se fosse a gente, tá? Vamos lá. O Flamengo ele tem um tabu de 30 anos se caminhando para mais de 30 anos já esse ano, sem perder para o Vasco em finais. É um tabu. Cara, você final virar de campeonato. Não, mas olha só, final de campeonato. Sim. Entendeu? Não, calma, Taça então, vou Rio chegar no ponto. Não, vou chegar no ponto. Você tem 30 caminhando para 31 anos sem perder para o seu adversário final. O seu maior adversário, o seu maior rival ali no estado e tal, porque é só no estado também, que o Vasco é considerado rival e é considerado muito porque a gente quer ficar fingindo que ele ainda é. Mas, cara, você vira para os caras e fala assim, cara, você não tem torcedor do Vasco na minha idade, eu viro para ele e falo assim, você nunca viu seu time ser campeão em cima do meu. Nunca. Na Taça Rio, a gente tem 43 anos, Taça Rio, Carioca, tudo isso está incluso. Assim, você vai na Taça Rio, Guanabara, a gente está 43 anos sem perder para o Vasco. Meu amigo, o que esses caras querem ver é um título. Não interessa como. Se a gente chegar na semifinal do Carioca, a gente não vai pegar, na final do Carioca, e pegar o Vasco, e aí a gente ganha do Vasco, o tabu ele já não existe mais. Ele já foi quebrado, o Vasco ainda não quer saber. A história já morreu ali. Não interessa, a gente sapecou. Pra gente vai continuar a mesma coisa, só que você já acabou. O tabu já foi quebrado. Eu acho sempre muito interessante você ter argumentos para você humilhar o seu rival, para você virar e falar assim, cara, são 44 anos que vai se caminhar para o ano que vem, sem me ganhar em Guanabara, sem me ganhar em Rio, sem me ganhar em Carioca, 30 anos sem me ganhar em Nacional.
alimentar, sabe? Eu achei até legal que ontem eu até falei no resenha que eu queria o Bangu, né? Porque a campanha do Bangu era interessante e tudo mais. Só que eu até achei interessante ter ido do Vasco justamente por isso, porque você dá um charmezinho a um campeonato, a uma taça que não vale nada, sabe? Você alimenta essa coisa do Vasco querer quebrar o tabu, porque tem torcedor, cara, que nunca viu o time ser campeão de nada em cima do Flamengo, na minha idade principalmente, que eu tenho 25 anos, que quer ver qualquer coisa. Então, para esse torcedor já vale alguma coisa para o jogo. E eu que sou competitiva, e eu que quero manter isso, independente do que for. Outra coisa, a galera está falando, a gente perdeu a Guanabara, a gente perdeu a Rio em 99, em 2000, que teve... eram pontos corridos nessa época. Então, não era decisão, não era essa coisa. Era só uma virada de turno, eram pontos corridos que continuava para o Campeonato Carioca. Agora, a gente tem a divisão de turno, né, Quebra? Tem o campeão Guanabara, tem o campeão Rio e tem o campeão Carioca. Quando o Vasco ganhou da gente, nesse período, entre esses 43 anos, eram só pontos corridos. Então, não conta como decisão. E aí... eu sou competitiva, cara. Eu quero continuar ganhando, eu quero alimentar meus tabus, eu quero continuar olhando para o Vasco e falando assim, olha, é o seguinte, você rebaixou 3 vezes, você nunca viu o seu time ganhar do meu, seja em campeonato de ping-pong, você nunca viu. E você vai continuar sem ver. E eu acho isso muito interessante. Então, assim, aí, por exemplo, porque é interessante porque a gente vai pegar o Bangu e não vai pegar o Fluminense. Cara, a gente agora jogou com o Fluminense. No primeiro jogo, realmente, naquele momento, daquele primeiro jogo em que o Fluminense ganhou ali no final, o Flamengo era um time completamente bagunçado, completamente perdido. O Fluminense, por outro lado, era um time que estava bem organizado. Assim, o Fluminense estava funcionando muito bem, assim como o Vasco. O Vasco funcionava muito bem naquela época. Tanto, a primeira vez que a gente foi enfrentar o Vasco, eu e o Kika aqui no programa, a gente até falou assim, cara, é um dos times mais organizados que a gente vai enfrentar agora, porque a gente só tinha pegado também Americano, Bangu, e o Vasco, comparado com o Vasco de antes, do primeiro Vasco que a gente foi pegar nessa época que eu falei com o Kika, assim, cara, é o time mais organizado, o Vasco já está muito mais bagunçado. O Vasco, ele está jogando menos do que ele já jogou nesse campeonato. Eu vejo o Fluminense indo por essa linha. Eu ainda acho o Fluminense organizado, acho tudo isso. Só, cara, a gente conseguiu dar conta de um Fluminense com um time quase todo reserva. Se botar o mesmo time que jogou agora na Taça Rio contra o Fluminense em um Carioca, a gente vai dar conta do recado da mesma maneira. Sabe? Você não precisa com a sua força máxima. Se você for jogar com o Fluminense, você pode ir, claro, é uma opção nossa. Mas a gente pode repetir o time que jogou. Eu acho também. Eu acho assim, Ana, se você tem um time que tem Arrascaeta, Cuejar, Vitinho e Rodolfo, esses 4 jogadores, né, vai dar defesa, meio de campo defensivo, meio de campo armador e ataque, esses 4 jogadores é suficiente para ganhar no time do Vasco. Eu acho que esses 4 jogadores, esses 4 jogadores colocariam o Flamengo como favorito ao Campeonato Brasileiro de 2015. Sim. Eu acho que eu não estou falando que porque eu quero manter o meu tabu. Assim, quando eu e o Zog a gente começou a discussão, eu não acho que o Flamengo tem que ir com o titular, não. Eu acho que o time que vai entrar em campo contra o Vasco... Mas você acha, rapidinho, olha só, para mim, obviamente, se perder tomando uma goleada num jogo horroroso, que o Flamengo seja dominado do começo ao fim, não veja a cor da bola, eu vou ficar muito puto, tá? Agora, vamos lá. O Vasco ganha de 1-0, 2-1, gol roubado. Cara, eu vou ficar indignado eu vou cagar, vou cagar, eu não tô nem aí. Assim, cara, no final das contas, vou comemorar 2 semanas. Daqui 2 semanas a gente é campeão carioca, com 2 feias nas costas dele. Claro que se você for pesar, a vida vai passar, óbvio. A gente já vai estar, acabou o jogo, a gente vai estar com a cabeça na Libertadores, que é quarta-feira, e a gente vai estar com a cabeça depois de um Carioca. O que eu estou falando é mais para a rivalidade entre o torcedor mesmo, aquela discussão, aquela coisa que eu gosto disso, sabe? Eu gosto de virar para o rival e falar assim, cara, você nunca viu seu time ganhar, seja o campeonato que for. E quanto menos importante, é mais humilhante ainda, sabe? É mais humilhante ainda para os caras. Você virar e falar assim, cara, nem em Taça Rio você não consegue me ganhar. Quando você ganhou, era ponto corrido, não era nem decisão. Então, assim, nem nisso. Nem na Guanabara. Eu nem lembro, Ana. Tem gente aqui no canal comentando que foi decisão. Foi em 76.
Não foi. Eu conferi Em 99, foi não? Não foi. O Flamengo foi até... Eu entrei nesse debate e a gente foi confirmar. Que teve até um que meu namorado estava falando assim, a gente perdeu de 5, foi uma goleada até, teve 99, enfim. E a gente foi conferir, porque tinha saído essa informação, e a gente foi conferir e era ponto corrido. Não, em decisão mesmo, quando foi consagrado decisão, o Flamengo não perdeu, tem 43 anos. Todas as vezes que o Flamengo perdeu em Taça Rio, era corrido e tipo, não contava como decisão, sabe? Só contava como você somar para classificar ou não. Tá, então deixa eu reformular minha pergunta aqui. Você prefere... Olha só o que eu vou colocar para você. Você vai ter que escolher, tá? Rapidinho. Ouve. Não, só para aqui no chat, rapidinho. A última vez que o Vasco ganhou e que era decisão, sem ser ponto corrido, foi em 1976, e foi nos pênaltis. Tá, então vamos lá. Você prefere... Eu tinha 2 anos de idade. Você prefere que o Vasco ganhe a Taça Rio, o Flamengo faça a semi com o Fluminense, seja eliminado pelo Fluminense, ouve, e lá no final não importa quem vai ser o campeão carioca, tá? Ou você prefere que a gente perca a Taça Rio e seja campeão carioca? Você tem que escolher entre uma das duas coisas. Calma, Ana. Calma, Ana. Não, Segura. Só um instantinho. Antunes, você tem direito a falar uma palavra. Coitado, ele tá ali só rindo. Eu quero que o Antunes fale também. Você é time Zogby ou time Zayat? Daqui a pouco você fala, só diz qual time você tá. Não sobe no muro não, seu sem vergonha. Não tem muro não. É Zogby ou Zayat? Eu tô, até então, que conseguiu me convencer, tô no time Zogby. Beleza, vai, Ana. Ana Beatriz Zayat. Qual que é a pergunta? Zogby, então vamos lá. A gente perder... Você tem que escolher ser campeã da Taça Rio e o tabu pro Vasco continuar, ou ser campeã carioca. Qual que você prefere? A gente vai ser eliminado pelo Fluminense. Vamos supor que aconteça lá o inesperado. A gente é muito melhor que o Fluminense. Não, quero ser campeã carioca. Tá? Não, eu não tô... Gente, eu não tô falando... Pra você. Não, eu acho que uma semifinal contra o Bangu é protocolar. A gente não corre nenhum risco. Eu não estou falando Fluminense, a gente corre risco, inclusive, de perder jogador machucado. Eu não estou falando que... Mas aí você vai entrar... Você joga... Então, agora eu vou te fazer uma pergunta antes de... Não, deixa eu me defender aqui antes para depois eu jogar a pergunta. Eu não estou falando que a Taça Rio vale alguma coisa. Eu estou falando que foi até legal ter ido com o Vasco, porque existe essa discussão que dá um gostinho para um campeonato que não vale nada. Eu falei aqui, antes do jogo Fluminense, que eu jogava o Fluminense e o Vasco não, e a final, que a gente não sabia quem é que ia, né, para a final, eu jogava os dois com reserva. Eu não tenho problema, eu não mexo no meu time, porque o meu foco é Libertadores. O campeonato da Taça Rio não vai, assim como o Carioca, cara. Eu acho que se a gente pegar um Fluminense ou um Bangu, deixa eu ver. O que foi que eu botou? Gol, se eu pegar um... Obrigada, Kika. Se eu pegar um... Cara, eu acho que se eu pegar um Bangu, um Fluminense, eu vou com o meu time reserva também, vou com o meu time misto. Eu não vejo necessidade de você usar com o Fluminense numa semifinal ou com o Bangu a sua força máxima. O time que entrou em campo agora contra o Fluminense, na última quarta-feira que a gente viu, pode ser o mesmo da semifinal e está em plenas condições de ganhar do Fluminense tranquilamente. Assim como o time reserva que vai entrar domingo, tem condições de golear um Vasco. Até porque a gente jogou contra o Vasco, agora a última vez que a gente jogou com o Vasco, a gente foi de time reserva. E o Vasco só ganhou por causa de um pênalti que só o Vascaíno viu aquele pênalti. Um ou outro flamenguista, talvez, não sei. Mas eu não vi pênalti naquele lance. E a gente ganhou, e a gente poderia ter vencido o Vasco. Então, assim, eu não estou preocupada em relação ao time. Não estou preocupada. Eu, como o tabu é meu, como o meu time está brigando em Libertadores, meu time está brigando em Brasileiro, meu time está brigando em outras situações, e claro, a gente está se focando nisso, eu não vou me importar com o Taça Rio, assim como eu não vou me importar com o Carioca também. Eu quero ganhar o Carioca? Quero, mas se a gente não ganhar o Carioca, não é o fim do mundo. A gente vai brigar por Libertadores, a gente vai brigar por Brasileiro, a gente vai brigar pelo Copa do Brasil. O que a gente está focando é nisso, independente se a gente vai ganhar o Carioca ou não. Eu acho que o Carioca aqui também não é prioridade de ninguém, apesar de, no campeonato estadual, é o que mais vale. Só que eu estou falando mais em questão de torcida, de você virar para o adversário e falar, cara, eu quero alimentar esse tabu.
Porque o meu time reserva ganhou do seu. Aliás, Ana, esse tabu foi alimentado pelo meu time reserva. Se a gente perder esse tabu que você diz aí, tá? Não é o fim do mundo, cara. Então vamos lá. Eu tenho 1,90 m. Eu não deixo anão crescer pra cima de mim. Se um vascaíno virar pra mim e falar... Eu falei, Taça Rio não é campeonato, vocês continuam sem ganhar da gente. Cara, argumento não falta pra gente. Eu não tô falando em questão de argumento, sabe? Rebaixado. Acabou, cara. Eu nem dou moral pra essa gente, cara. Eu não tô falando nisso. Eu tô falando que argumento não falta pra gente, não, cara. Argumento pra discutir com os outros do Rio de Janeiro não falta pra gente. Só que eu acho interessante que o Flamengo ganhe. Eu acho que... Só o que eu tô falando é que o tabu deu um calor à semifinal e que eu acho interessante ganhar, porque eu quero que ganhe de qualquer maneira. Eu já queria que ganhasse de qualquer maneira, assim como contra o Fluminense também. E eu e o Antônio, a gente até falou aqui no pré-jogo contra o Fluminense, a gente falou, cara, a gente tá tão tranquilo, porque a gente sabe que vai ganhar, e porque, enfim. E a mesma coisa com o Vasco. Eu tô tranquilo porque eu acho que meu time tem plenas condições de ganhar. Eu não tô falando que o tabu é o meu foco nesse campeonato. O meu tabu... Não... O meu tabu não é o... Alguém desliga a Ana aí, cara. Não é isso. Eu tô falando da Nó falar, meu irmão, meu Deus do céu. Eu acho que é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. É uma coisa que eu quero manter. Não tô falando que é o fim do mundo, não. E eu não vou mudar meus argumentos por causa disso, ou querer utilizar meu time titular por causa disso. Eu acho que meu time reserva vai ganhar do Vasco, acabou. Mas eu acho interessante continuar com o tabu, porque eu quero que o Flamengo ganhe, independente disso. Se fosse contra o Bangu, eu ia querer que o Flamengo ganhasse, de qualquer maneira. Eu não estou aqui para facilitar, eu não vejo o Flamengo, vai ser melhor para o Flamengo não enfrentar o Fluminense, porque eu vejo o Fluminense como nada, assim, não me interessa se eu vou ter que jogar com o Fluminense de novo, não me interessa se eu vou jogar com o Bangu. Bangu e Fluminense não faz diferença no planejamento de vida do Flamengo, porque o Flamengo, se tiver que poupar contra o Fluminense, contra o Bangu, ele vai poupar. Simples, porque o Flamengo ganha do Fluminense reserva ou não. Rodrigo Antunes, você que deu uma cochilada aí. Time Ana ou time Zogby? Tem a mana. Estamos querendo saber aqui. Você é time Zogby? Pede pra galera aqui do chat. Rapidinho. Jorge Luiz Matos. Eu não torço pro Flamengo perder de ninguém, meu velho. Eu vou torcer pro Flamengo ganhar do Vasco. Eu só tô dizendo que se perder, eu tô cagando. Ponto. Entendeu? Beleza. Domingão eu tô lá, uhul! Ainda hoje, quando perguntar meu palpite pro jogo, eu vou falar a vitória do Flamengo. Não, gente, ninguém aqui torce pra derrota do Flamengo em hipótese nenhuma. Isso não existe, isso não acontece. Isso aí não tá em pauta. Olha só, galera aqui do chat, pode colocar hashtag time Zogby ou time Ana. Rodrigo Antunes, time Zogby pra você, não é isso? Eu tô com o Zogby, cara, exatamente por essa questão. A gente vai torcer pelo Flamengo ser campeão, isso é fato. Porém, o regulamento nos permite pensar dessa forma nos permite não. Nos permite pensar dessa forma não. O regulamento nos mostra que se o Flamengo acabar perdendo, isso vai beneficiar. Então, cara, eu tô com o Zogby por esse sentido. Se o Flamengo vencer, maravilhoso, vou estar comemorando o título, tá feliz da vida. Agora, se o Flamengo perder, tô tranquilo, cara. Antônio, sabe o que é triste? A gente tinha um regulamento de campeonato estadual mais legal de todo o Brasil. Exatamente. Sempre era elogiado. Eram 2 turnos, 2 grupos, eles jogavam entre si e depois o campeão fazia a final da Taça Guanabara cruzando os 2 grupos, depois eles jogavam entre si, fazia a final da Taça Rio cruzando os 2 grupos, o campeão da Taça Rio enfrentava o campeão da Taça Guanabara. Se ganhasse as 2, já era campeão automaticamente. Cara, como é que tem gente energúmena ao ponto de criar um regulamento esdrúxulo desse? Perde, né, cara? O mais louco, cara, era que a Taça Rio, criticado no a Brasil, Taça Rio, que hoje a gente está falando aqui assim, cara, não vale nada, e realmente não vale nada, era a última chance dos times chegarem em uma final de Campeonato Carioca. Então era aquela assim, cara,
ou você ganha agora a Taça Rio, ou você não chega na final do Campeonato Carioca. Não, o Flamengo, então era aquela coisa de você dar vida, sabe? Se fosse isso, o Flamengo estaria jogando com o time titular, mesmo arriscando na Libertadores. Sim, ia jogar a Vera, chance de chegar porque se não ganhasse a Taça Rio domingo, tava fora, acabou o campeonato. O Vasco já era campeão e acabou. E aí agora, era Vasco, porque o Vasco ganhou as duas, entendeu? Então, tipo assim, era louco, porque às vezes a Taça Rio e a Guanabara acabava valendo mais que o Carioca, porque o Carioca falava assim, cara, cheguei na final, quem for o vice e tal. Mas, por exemplo, a Rio era a sua última chance do campeonato não acabar para você, sabe? Então, era muito interessante, porque criava isso. Hoje em dia, não. Antunes. E a Ferdi só quis mudar isso exatamente para aumentar o número de clássicos e aumentar a arrecadação dela. Só por causa disso que ela veio acabar com o campeonato mais charmoso do Brasil. Não é à toa que era chamado assim. Se desse, dava para colocar o time sub-20 para jogar contra o Vasco só para sacanear, então? Não, eu acho que já é um pouco apelação, Antunes, cara. Para você a pergunta. Não seria legal tu virar e falar assim, caraca, teu time não ganha do meu, nem do sub-20. Tu não consegue há 43 anos, meu filho. Você eu botei o sub-20. O Flamengo perdeu um jogo para um sub-20 do Botafogo. Eu nunca esqueço, cara. Foi horrível. E tinha até Romário em campo. Meu Deus. Não lembra dessas coisas não, Zog. Foi 1-0. A gente ficou em cima dos moleques do Botafogo. O Botafogo arrumou um gol lá e acabou. Ficou em 1-0 mesmo. Deus do céu. Mas a maior parte da nossa audiência nem lembra disso, porque eles tinham 3 anos de idade, né? Só você que é velho, que tá com 74, né? Enfim, deixa eu ver aqui, antes de você falar então, se você demorou pra falar, Antônio, deixa eu ler aqui, ó. Marcelo Henrique é um bunda mole, tá no muro. Tô com os dois, não dá pra dar com os dois, meu amigo. É Ana ou Zogby? Vinícius Rodrigo, Zogby. Jorge Luiz, Zogby. Diego Fernandes, blá, blá, time reserva. Zogby, Jordélio, Ana. Hoje você conseguiu mudar meu pensamento. Aí, ó, Jordélio, time Ana. Diego Fernandes, time Ana. André, time Zogby. Jordélio, a galera que eu comecei a pagar tá aparecendo. A galera que eu dei os R$10 tá aparecendo já. Você pagou até 10 conto aí. Giovanni, time Zogby. Goleada aqui do Zogby. Aí, ó, Jorge Luiz de Matos lembrou do jogo. Gol do Zé Carlos. Do jogo do Botafogo. Ai, que depois jogou no Flamengo, inclusive. Jesus. Zé do lateral. Gol. Não, era atacante. Zé do gol do Botafogo. Não lembro dele, não. Pereba. Mas que fazia gol. No Botafogo ele fez muito gol. Pô, não me surpreende. Antunes? Cara, eu acho que o time sub-20 de certa forma vai estar bem representado, porque os meninos da base vão estar no banco. O Bill, o Vinícius Souza, se eu não me engano, é Vinícius o nome dele, que é um volante também vai estar, que ele está sempre indo pelo menos pro banco. O Vitor Gabriel, que ainda é do sub-20, então ele está bem representado, o banco do Flamengo, pela galera do sub-20. Agora, colocar o sub-20 agora, eu acho muita apelação, cara. Não por de querer zoar. Demais, né? Ia ser engraçado demais, né? Não, ia ser engraçado, mas assim, eu continuo com aquele critério. Se a gente quer ter um time B, a gente precisa dar jogo para eles. E é mais uma oportunidade para esses caras ter mais jogo, mais tempo e minutagem em campo, entendeu? Isso vai nos facilitar muito e vai nos ajudar demais no decorrer do campeonato. Eu acho que a oportunidade, por exemplo, do Lucas Silva mostrar mais ainda o futebol dele, que ele mostrou pelo menos em alguns minutos contra o Fluminense, tá aí. Uma oportunidade de jogar uma final, nem que seja Taça Rio, beleza, mas pro menino tá jogando, vai ser muito importante. A gente pode citar outros aqui, por exemplo, o Rodolfo voltando de lesão, jogar, vai ser importante. O Tuller, mesma coisa, vai ser importante ele estar jogando, sabe? A gente precisa dar rodagem para eles, porque é o nosso time reserva. Inclusive o Rascaeta também vai estar em campo, a gente precisa ver mais ele em campo. Enfim, eu acho que necessário. Esse time eu acho necessário estar em campo, não colocar o sub-20 não. Antônio, acho interessante até falar o time que o Flamengo treinou, porque a gente tem uma certa novidade até, inclusive. O Flamengo treinou hoje com César, Rodinei, Tuller, Rodolfo e Trauco, Hugo Moura fazendo sua posição sem ser improvisado como zagueiro, essa é uma novidade, o Hugo Moura volante mesmo, o Ronaldo, o Arrascaeta, Vitinho, Lucas Silva e Uribe.
só para complementar aí um pouquinho do que você estava falando da galera, pô, um time, cara, sério, ali na frente a gente tendo Vitinho, Lucas Silva, Uribe, a gente tem o Arrascaeta, o Ronaldo, que também já tá pegando um ritmo, o Hugo Moura, a posição dele já é de volante, né? Só que o Abel estava improvisando como zagueiro. Amanhã não, domingo, ao que parece, pelo menos pro time que foi treinado, ele vai com Tuller e Rodolfo, que é a nossa zaga que a gente estava tanto falando, né? A reserva. E só para complementar a informação, Ana, o Cueja ia, na verdade, tá sendo visto para ver se de repente ele entra como titular. Não está confirmado, mas pode ser que ele entre como titular no lugar do Hugo Moura. Não treinou hoje porque foi ver o nascimento do filho ou da filha, agora não lembro, mas ele foi liberado. Na verdade, ele trocou o horário do treino exatamente para poder acompanhar a esposa no nascimento do filho. Então, pode ser que ele ainda entre como titular nesse time. Entendi. Bom, beleza. Bom, não resolvemos nada, não decidimos nada, é um assunto que não se decide, você só opina, manteremos o tabu ou teremos um caminho mais fácil para a final? Aí, o final, você decide. Lembra do Você Decide? Vocês não são velhos o suficiente. Você lembra, né? Aquela tragédia da televisão brasileira. Vamos lá. O Cristiano Oliveira tá por aqui, Sérgio Paulo, João Holanda, o Zogby também tá por aqui, Luiz Fernando, Alex Reis, que é do time Ana, Flávio Vinícius, Cosme de Moraes Pereira, Douglas Siqueira, Cláudio Rodrigues, Vitor William, até que os R$10 da Ana começaram a aparecer aqui mesmo. Então começou a pintar uns time Ana aqui, time Ana, Kika é a tia velha de hoje. Esse Cristiano Oliveira não tem mais o que fazer, né? Ele vem aqui me enche o saco, né, cara? Não, o pior, Kika, foi um dia que você não tava aqui, e aí ele começou a me provocar. E ele falou assim, cara, o Kika não tá aqui, eu tenho que encher o saco de alguém. Então respeita o cara, rapaz. Tô defendendo ele aqui hoje. Se vier pra cima do Cristiano Oliveira, vai ter que se haver comigo. Tá aqui, velho. O cara é mais chato do que pentelho. Okay. E o Cristiano Oliveira aqui, ó. Ana Beatriz, cadê meus R$10? O Zogby acabou de falar que você é do time dele. É um perdedor. Aí, tem que cobrar dele agora. Cristiano Oliveira, que já deve estar recuperado da clavícula. Cara, deixa eu dar um toque pra galera aqui do Facebook. Galera, é o seguinte, eu nunca tive Facebook na minha vida, tá? Eu tô tendo só pra poder fazer o programa. Então, se vocês repararem, eu tenho 0 amiguinhos. Então nem precisa me convidar, que eu não vou dar amiguinho pra ninguém. Isso aqui só serve com essa finalidade. É um velho chato. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, @dudebsb, tô lá e interajo bastante com a galera, se vocês forem perceber lá. Velho chato, ultrapassado, não gosta de rede social. Vou botar meu tweet aqui. Sabe aquele cara que vai nas festas e fica falando, eu não gosto de rede social, isso aqui é uma merda, não sei o que, tal. Aí chega lá a senhora com pavê ou pra comer, aquela coisa, né? Cuscuz ou com as mãos, aquelas coisas, né? Tio velho chato, né? Sou o Nazário de hoje. Cristiano Oliveira, você tá escorraçado do meu time, cara. Fora. Porra, Nazário, você pegou pesado comigo, meu irmão. Sacanagem. Colocou aí 3 anos a mais no Zogby, porra. Sacanagem. Gabigol conta que foi procurado pelo Corinthians e revela que tentou trazer o Parça para o Flamengo. Claro, quando o Gabigol ficou naquela sai, não sai, foi procurado pelo Corinthians. Sabe quem que ele tentou trazer para o Flamengo? O Parça. Você sabe quem que é o Parça do Gabigol? É o Luan do Grêmio. Luan do Grêmio. Bom Parça. Podia trazer, né? Bom Parça. É com Parça assim que tem que andar. Ia ser banco do Arão. Então, o Corinthians procurou o Gabigol, é essa notícia? Procurou, deu uma procurada no Gabigol. Olha que procurada, né? Deve ter ligado, e aí, tudo bem e tal. O Corinthians que não tá. Corinthians que tá com vermes. Tá com verme na área. Você viu no gramado do Corinthians lá, da Arena Lava Jato, Arena Corrupção? Tá tendo verme na área, né? Dizem que é o próprio André Santos. Porque no meio do lixo nasce verme mesmo. Nasce verme, é isso aí. Então tá lá, aquele lixão lá, não dá. Fala aí, Zogby. Com relação ao negócio do Gabigol, é o seguinte: quando eu tinha 20 anos, eu fui numa boate em São Paulo e eu vi, 22 mais ou menos, eu vi a Luana Piovani, ela tava novinha e ela era, cara, eu fiquei impactado com aquela mulher. Ela era quase do meu tamanho, cara, ela era linda e ela ficou pertinho de mim. Eu olhava pra ela. Eu olhei pra ela. Eu olhei pra ela. Então, o Corinthians olhou pro Gabigol. Acabou, não levou. Porra, Zogby, que anticlima!
O cara do botar o lado da seguinte, Piovani. Quem sou eu pra querer pegar a Piovani no auge dela? Irmão, quem é o Corinthians? Você já tinha, parceiro. Porra, Chega não, lá, já- postou o Zogby eu do nunca- coluna do Flamengo. Porra. Perdeu. Puta, que É. decepção. Não quero nem saber. A sua metáfora, a sua analogia foi pro saco. Essa decepção de você não ter tentado pegar a Eu não Gil. sei. Eu ia comentar isso agora. Eu ia comentar isso agora. Não, foi muito pior. Foi muito pior. A produção falou porque aqui. a produção fala aí. A produção falou o seguinte: o Zogby até olhou pra trás pra ver se ele tava falando muito alto. Quer dizer, a mulher Ele deve tava. estar A ouvindo. verdade é que ele tava. Meu Eu ia irmão, Daqui a comentar 3 mensagem minutos, espontânea. aquela porta ali, ó. Aqui, cara, minha mulher entrou aqui agora, então assim, quando acabar isso aqui, eu tô lascado. Vamos fazer madrugadão hoje? Só que vai fazer um madrugadão da rua, do quarto de hotel, né? Ou então, no meio do programa, a mulher vai entrar com uma massa lá, como é que chama aquele pau de massa lá, pra encher o cara de porrada. Agora, que é uma tristeza mesmo o Zogby não ter tentado pegar a Luana Giovanni no ápice. Aqui, Meu irmão, eu nunca. Ela deve ter Agora- pensado assim, calma aí. Cara, Ele falou que ia agora fazer que o deu ruim, programa que foi e tá pior. falando de Luana Piovani. Deixa eu abrir a porta aqui pra poder ver o que ele tá fazendo. Não, olha só. Pô, enfim, depois, no madrugadão a gente tem umas estratégias aí que a gente usava quando era moleque, né? É bom que eu falo em português e a patroa não escuta, né? Não sabe desse lado negro, né? Ela pode chegar aqui, não tem problema nenhum, né? Depois a gente fala disso aí. Então, pois é. O Corinthians é o Zogby. É isso então, Zogby? Puta, que Isso. decepção. Não pegou a Giovanni e ainda o cara... É isso, cara. O Corinthians de hoje era aquele moleque, entendeu? Que só olha e não pega ninguém, cara. Acabou, o Corinthians não tem Pega chance ninguém. hoje. Pega ninguém, pega a rapa do tacho, velho. Fly Transigente tá me zoando sem dó. Descansa em paz, porra. do Zogby. É isso mesmo, cara. Se nem no auge eu tinha essa sagacidade, imagina hoje já na ladeira abaixo. Perdeu uma embocadura, né, cara? Foda O cara que não toca trompete há muito tempo desaprende, né, cara? Tem que continuar tocando. Enfim, é isso aí. Vamos falar. Você já pegou a Luana Piovani ou Antunes? Não, tô brincando. Vamos voltar aqui ao futebol, né? Senão isso Cara, aqui o Antunes deve bater na cintura dela, bicho. Deve ser. É um mulherão. Equipamento de rapel pra chegar lá. Pois é. Eu já voei uma vez no avião com ela. Enfim, essa é uma outra história também. Eu não peguei também, não, porque ela tava acompanhada por um brutamonte, cara. Nem deu pra olhar, né? Não era nem o Corinthians, era o São Caetano, no caso, né? Fica assim, ó. Tava com um brutamonte, deu até medo. Pô, agora até perdi aqui. Deixa eu voltar aqui. Falar de futebol de novo, né? Depois a gente fala da Piovani, né? Que tá até mais legal. Seguinte. Sobre a Libertadores agora, que acontece na outra semana, né? Conseguimos uma liberação de mais 2.500 ingressos para Libertadores. Vai estar lotado o Caldeirão, né? Não vai ter jeito. Hoje eu até fiz a matéria sobre isso. Muito legal, cara. Muito interessante. Assim, claro que, né, ainda é pouco se considerar, mas já é alguma coisa, né? Assim, a gente já tem direito a mais 2.500. Que é uma coisa, porque, cara, a gente viu isso contra a LDU, o espaço que ficou, sabe? Não tinha ninguém, não tinha necessidade de ter aquele espaço todo destinado à torcida deles, e é o que vai acontecer no Peñarol. Então, assim, são 2.500 lugares de torcedores do Flamengo que com certeza vão querer comprar, que com certeza vão querer comparecer, vão querer lotar o estádio, acompanhar o time que é líder do grupo. Então, eu achei uma notícia muito boa pra gente. Lembrar para vocês assistirem o episódio sobre estádios que eu falo sobre isso. Tem lá uma parte que eu falo desse espaço vazio do Maracanã, ridículo. Enfim, 15 mil, teve jogo com 15 mil ingressos bloqueados. Vocês acreditam nisso? Não faz sentido nenhum, né, cara? Não faz sentido algum. Ainda mais a gente, assim, que a gente fala, cara, a gente está jogando em casa, a ideia é fazer pressão, é lotar aquilo ali, aí a gente pega um vãozão e não pode fazer nada com aquilo. Só antes do meu comentário com relação ao espaço que a gente ganhou, eu vou falar aqui cara, esse negócio do Facebook, velho, some o comentário, eu já não... Zog, você igual você. O cara sumiu aqui, na hora que eu ia ler,
Ele falou Quem que que era é? bem Vai, mais você velho. lembra? Você lembra o nome dele? Que era João. O João Holanda, tá aqui, ó. Ganhar a Taça Rio e Carioca também em cima do BBB Basco e humilhar em dobro. Humilhação em dobro. Realmente, cara. Ia ser. Aí é bom demais, né? Aí os caras vão ficar. Imagina, perde a Taça Rio com o nosso time reserva e perde o Carioca. É melhor fechar ali, fazer um shopping no lugar. Não é mais. Nem comece a disputar brasileiro. Fica quietinho. Vamos falar agora da pauta, né? Cara, que bom, né? Eu acho o Maracanã, cara, é muito triste o que aconteceu com o Maracanã. Eu entrei no Maracanã já com 120 mil. Eu estava no jogo do Brasileiro 2009 com o Grêmio, acho que tinha 90 mil. E ele foi encolhendo. Hoje ele é um estádio que só de fora é aquela casca que você lembra do Maracanã. Quando você entra lá, é um estádio completamente diferente. E toda vez que eu vejo aquela faixa enorme sem gente num jogo de apelo que nem esse, cara, me dá uma revolta, cara. Eu sei que tem gente louca para comprar aquele ingresso, tá ali, que não pode, porque a PM do estado do Rio de Janeiro não é minimamente capaz de isolar uma torcida de 200 torcedores, e aí ficam 7.500 lugares, às vezes, bloqueados por causa de 200 caras. É a falência total do estádio, do Estado, né? E também a entrega daquele equipamento, que era um equipamento para o povo e que conseguia ter 90, 100 mil pessoas, para um evento que durou um mês no Brasil e que até hoje gera consequências para o nosso esporte, para o futebol do estado do Rio de Janeiro, para o Flamengo e para os outros times do Rio também, né? Eu acho, lamentável e incorrigível. Não tem mais o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma reforma do Maracanã e retornar ele ao que era? Não vai. Então é aquilo. Agora daqui para frente é aquilo o estádio. Essa é a pergunta que eu mais recebo depois do especial dos estádios. Porque surgiu essa, que já foi disseminada, já foi mutilada essa ideia de que o Flamengo iria facilmente dirigir o estádio, né? Você já começa a ler o novo edital, começa a pintar a informação, você já vê que não vai ser essa mamata toda que o Flamengo provavelmente, inclusive, não ganha concorrência do edital de licitação. Mas, enfim, isso é um outro assunto. A pergunta que eu mais recebo é quais são as obras necessárias para que o Maracanã volte a ser um estádio bom. É possível? Só que vai custar mais caro do que fazer um estádio novo, entendeu? E nunca vai voltar a ser, só se a gente derrubar toda a cobertura, não faz o menor sentido. E a questão do isolamento, é claro, tem um excesso de zelo da Polícia Militar, do grupo especial aí para segurança de estádios, mas é que também tem um problema estrutural no estádio, ou seja, a circulação, os acessos e a circulação não foram desenhados pensando que as torcidas que vão assistir aquele jogo se matam e querem se matar. A verdade é essa, né? Nós, infelizmente, vivemos nessa condição. Ou seja, o estádio foi desenhado para uma Copa do Mundo, onde vai lá as famílias, tal, você senta do lado do cara, você senta na sua cadeira certinho. Para isso que foi assim que foi desenhado o estádio. Infelizmente, nossa cultura não é essa. Nossa cultura ainda é uma cultura violenta, a gente precisa considerar isso no desenho do estádio e considerar uma circulação específica para a torcida visitante, para que eles possam ficar lá confinados com segurança. Claro, não quero que ninguém seja morto, né? Mas que a gente não precise perder até 15% até 20% dos ingressos. É verdade, em alguns jogos a gente teve 15 dá um camarote para esses caras, cabe todo mundo. Pois é. Mas mesmo assim, camarote. Mesmo assim, Zogby, o acesso ao camarote é o mesmo acesso do povão. Então você vai ter o problema para fazer o cara entrar no estádio. Cara, não foi desenhado para o futebol brasileiro. O Maracanã não foi desenhado para o futebol brasileiro. É uma tristeza imensa dizer isso, mas essa é a verdade. O único consolo é que quem fez isso está na cadeia e provavelmente não vai sair mais. Mas falta mais gente lá, viu? Não, mas já tem gente na cadeia. Isso é pelo menos isso, cara. Foram vários crimes, inclusive esse. Beleza. Cadeia, tá certo. Cadeia para esses desgraçados aí. Acabaram com o maior estádio do mundo. A verdade é essa. Mataram o maior estádio do mundo. Vamos voltar aqui para a pauta? Que mais? Placar, né? Placar é a expectativa do jogo de amanhã, considerando esse time que a Ana Beatriz Ayati passou pra gente. A gente tem que falar também sobre um comentário rápido. Antes da gente... Jogo de domingo, o que está no futuro? Não, é verdade. Porque aqui é sábado. Lá já é sábado. E já é sábado.
E aí o jogo não é sábado aqui, o jogo é segunda. Ou seja, quando a gente chegar no domingo, o Kika já vai contar o placar, na verdade, pra gente. O jogo já vai ter acontecido lá, gente. Toda vez, se eu contar pra vocês a loucura que é eu acertar o meu calendário com as escalas aqui do Coluna do Flamengo, que eu faço no Google Calendar. E aí, o Google Calendar usa o horário de Greenwich. E aí é um merdelê danado. Eu recebo alarme, o cara é uma zona total. Kika, eu vou querer saber na quarta-feira de manhã se o Flamengo já tá classificado na Libertadores, tá? Chá comigo que eu te conto. Mas a notícia que eu queria passar aqui pra vocês é o seguinte. Me dá até ânsia de vômito, mas eu vou ler. Ronaldo Fenômeno aponta decepção por não ter jogado pelo Flamengo. Minha vontade não foi suficiente. Abre aspas para o gordo que sai com travesti. No Flamengo é uma pena não ter jogado. Sinto não ter jogado pelo Flamengo. A minha vontade não foi suficiente para fazer os dirigentes do Flamengo entenderem que era possível. Me recuperava dentro do Flamengo todos os dias e não recebi convite, nem formal, nem informal, nada. Uma grande pena. Mas eu pude conhecer o Corinthians. Passou a ser o meu time do coração, junto com o Flamengo. Não esqueci da paixão pelo Flamengo, mas o Corinthians ganhou parte do meu coração. Disse o Camisa 9. Posso falar um palavrão? Fuck you. Ai, cara, é muito fácil, né, cara? Você jogar pro clube e você falar depois que já não tem mais ninguém ali. Aí você joga pro clube, é muito fácil fazer isso. O meu carinho pelo Ronaldo eu vou dizer em duas palavras. Gol do Klose. Gol do Klose, Ronaldo. Miroslav Klose, que é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Passou o Ronaldo. Esse é o carinho que eu tenho por você. Torci muito pro Klose te passar, seu Zé Ruela dos infernos. Acho que não dá nem pra... Alguém mais quer comentar? Alguém aqui não é time Zogby nessa situação? Até eu fui convencida pelo Tim Zogby agora. Então, a Taça Rio não vale nada, exatamente isso. Vamos voltar nesse debate. Podemos, já que aproveitando o madrugadão que o Zogby está querendo, a gente já volta nesse assunto aqui e continua. O Zogby não está querendo. A esposa do Zogby é que está querendo o madrugadão. Né? Você vai ver o Zogby fazer o programa na casa do Simon, o cara vai ser expulso de casa, nunca mais volta, né? Depois de saberem que ele pegou a Luana Piovani! O Zogby não contou, mas ele pegou a Luana Piovani. Vamos lá. Mentira, pegou nada. Afinou. Imagina amanhã ela acessando as redes. O que não vai ter? Bombando no Instagram, né? Celebridade do Coluna do Flamengo. Rodrigo, rapidinho. O Roger Xavier tá falando, sou fã do Ronaldo. Cara, o Ronaldo é um craque, um dos maiores atacantes que eu já vi jogar na minha vida. O que a gente está colocando aqui é esse suposto amor que ele tem pelo Flamengo, que eu acho que é uma fraude, entendeu? Então, para com esse papo, para de falar de Flamengo, não jogou aqui, velho, passou, sua carreira acabou, segue a vida. Nunca vou questionar o talento do Ronaldo, nunca, tá? É mais a relação dele, Flamengo, Ronaldo, Flamengo, é mais isso que a gente tá falando. Aí já botaram o Bebeto aqui também, como traíra, também acho tu mané. Chorão. Odiei quando ele voltou pro Flamengo lá em 90. Eu também, eu tava no Maracanã, na reestreia dele, Flamengo e Atlético Mineiro, 2-1 com o gol dele. Naquela volta dele lá. Depois das Olimpíadas de 96, eu gritava o jogo inteiro, tira a medalha e joga seu... O tempo todo, o jogo inteiro. Tava lá no Maracanã, desgraçado também, não gosto. Mas enfim, também foi um grande jogador, não dá pra negar. O que eu queria dizer é o seguinte, do Ronaldo, cara, eu até acredito que o Flamengo podia ter feito um esforço para tê-lo trazido, enfim, nem cai na prova agora. Ficar remoendo isso e depois fala que é corintiano. Vai pro inferno, Ronaldo, vai engordar lá, vai participar do Fantástico pra perder peso, vai pegar travesti, fazer outra coisa. O pior é esse discursinho que ele começou a alimentar depois de eu sou Corinthians e sou Flamengo. Eu torço pro Corinthians e pro Flamengo. Meu coração está dividido. E ficou alimentando isso, sabe? Tempos depois. Cara, você se identificou com o Corinthians. Pronto, morreu. Esquece o Flamengo. Passou, não jogou. Você teve uma ligação com o Corinthians, fez história lá, marcou. Morreu, cara. Não fica, sabe, o tempo todo trazendo isso de... É bem o que o Zogby falou. Esse papo de torcedor não, sabe? Não funciona. Morreu, acabou, chega. Acabou. Bola pra frente, não quero mais falar esse puto aqui no Coluna do Flamengo, não. Rapidinho, só vou cantar uma musiquinha, a galera não deve lembrar, na Libertadores de 2010, que o Flamengo eliminou o Corinthians, que tinha feito a melhor campanha da fase de grupos, e o Flamengo eliminou os caras lá dentro do Pacaembu.
a torcida do Flamengo, o Ronaldo veio jogar no Maraca, cantou a seguinte musiquinha. Ai, 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 o Adriano é foda, só pega a mulher gostosa e o Ronaldo só pega a traveco na orla. Cara, essa musiquinha foi sensacional, bicho. E eliminamos os caras com o Ronaldo em campo. Que lindo, né? Histórias do Mengão. Quem tem Adriano não precisa de Ronaldo Traveco. Vamos encerrar esse botequim aqui. Está esquecendo o Jorge? Mandou... esqueci o Jorge mesmo. Então, Antunes, fala do Jorge. Então, eu não vou nem falar, ia xingar o Jorge também. Tá uma viadagem essa história do Jorge também, né, cara? Desculpa. Não é isso que eu quis dizer. Não, cara, na verdade é um burburinho aí, só porque o Jorge veio, deu uma declaração lá, e, cara, só resumindo a declaração dele, ele falou o seguinte: o Flamengo me ligou, houve um contato do Flamengo, mas eu acabei ficando no peixe, escolhi o peixe. Cara, a gente sabe muito bem que o Flamengo tem o René e o Trauco. Se houve uma ligação do Flamengo pro Jorge, foi muita coisa. Para mim foi o mínimo que o Flamengo fez. Poderia ter feito muito mais, poderia ter trago o Jorge. Só que o Flamengo não quis. Então só ligou pro Jorge e falou: e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Então beleza. Desligou o telefone. Então assim, não houve proposta. A galera costuma confundir ligação com proposta. Proposta é uma coisa, ligar é outra. Então, galera, esquece esse assunto aí do Jorge, que é só burburinho de imprensa, burburinho. O Jorge... Desnecessário, cara. Totalmente desnecessário. Jorge, com certeza, preferia ter vindo pro Flamengo. Exato. Ele devia estar doido para vir pro Flamengo. O Flamengo, se quisesse, teria trazido o Jorge. O Santos não paga salário, galera. Então, assim, não tem esse negócio que o projeto do Santos... Aí é um jogador ali meio que preterido, né? Na dorzinha de cotovelo, joga essa aí. Marketing também, né? Calma aí. Ele tem que falar isso pro clube dele, né, cara? Não vai falar o quê? É o que a gente tá falando, é o marketing do jogador. O João Renato botou aqui assim no chat: o projeto do Santos era melhor, segundo disse o Jorge. Cara, que proposta que o Jorge recebeu? Recebeu de quem mais? Recebeu do Santos e de repente ele é recebido de mais alguém. Parece aí ele falou assim: quem é melhor? Dois o Santos clubes que ou não esse estão conseguindo pagar salário, cara. Exatamente. Se for parar, cara, qualquer pessoa em sã consciência tá falando assim: o São Paulo ele tá lá, legal, beleza. Mas cara, tá pagando, não tá pagando. Uma semana atrás, o São Paulo ele devolveu o salário dele para pagar os jogadores, cara. Exato. Tem o seguinte, que aconteceu. Vamos lá, né? Burro pra caramba o Jorge numa declaração dessa, né? Se queimar com a torcida do Flamengo é um estúpido, né, eu cara? acho. Eu acho que... Fala a verdade, Cala a boca. É você fechar uma porta que, cara... Tem vários jeitos de você conquistar a torcida do clube que você está chegando. Atacar ou colocar em questão o clube de onde você veio o Gabigol é o maior exemplo disso, sabe? Olha o que o Gabigol está conquistando com a torcida do Flamengo e você não vê ele provocando A ou B, ou falando coisa com A ou com B, ou dando declarações, enfim. Ele faz o dele com a torcida, ele faz o dele com o clube, sabe? E ele tá fazendo de maneira perfeita, que ele caiu na graça da torcida muito rápido. Então, assim, eu concordo muito com o Kika nessa questão da burrice da declaração em relação, assim, a você ter uma história com outro clube, torcedores desse clube que te revelaram, queriam você, torcedores julgam que você seja melhor do que o que tá lá, enfim. Então, assim, você fecha uma porta que estava ali aberta. Se não fecha, você pelo menos já atrapalha um pouco uma coisa que estava aberta para você em algum momento, sabe? Mas a questão é essa: que porta que ele fechou? Se ele não recebeu oferta nenhuma do Flamengo. Não, sim, Antunes, ele mas não assim... recebeu oferta. Não, se ele tudo tivesse bem. Comparando, se ele tivesse comparando, assim, o Flamengo me fez uma proposta e eu fiquei com o Santos, aí eu ia concordar. Agora, ele não recebeu proposta nenhuma e ele só falou: galera, ele não recebeu proposta do Flamengo. Deve ter recebido proposta do Santos e mais um time furreca. Aí ele falou assim: o projeto do Santos é melhor. Ponto. Não tem. Mas é fechar uma porta comparar futura, com o Flamengo. não é questão de...
cara, não comparar ele falar projeto com o Flamengo, tá totalmente equivocado, porque ele não falou isso, ele não recebeu proposta do Flamengo. Falou, não, mas não, eu tô falando, eu tô criticando e falando do que ele disse, da maneira com que ele disse. Não tô botando em pauta que se o Flamengo foi atrás, se teve porta ou não. Tô falando de questões futuras, assim, dele se queimar com uma parte da torcida que não ia interpretar dessa maneira, você falar que o Santos tem mais, tem uma vitrine maior. Cara, querendo ou não, e aí? E a gente você foi pra fora, você saiu da nossa vitrine, você tava com a gente. Eu acho que agora o Flamengo tá em moda. Comparação, sabe? Ele falou de projeto, ele falou de vitrine do Santos, das propostas que ele recebeu. Ele não recebeu proposta do Flamengo. Oliveira, né? Aí vocês estão batendo, assim, querer comparar o que ele tá falando de proposta com o Flamengo. Sabe quando é que ele recebeu proposta do Flamengo? Então ele não estava se referindo ao Flamengo. Só isso. Ó, não tô rindo de você, não. Eu estou rindo do Cristiano Oliveira, que diz o seguinte: nessa história, o Flamengo é a Piovani. Boa. Então você acha, Antunes, que ele então não estava falando do Flamengo? Óbvio que não, cara. Se ele não recebeu proposta do Flamengo, ele estava falando de proposta. O Flamengo me ligou, ponto. E eu recebi uma proposta do Santos e foi melhor. Óbvio que nesse meado aí, ele deveria ter falado de uma forma melhor. Recebi algumas propostas de outros times, mas escolhi o Santos. Era isso que ele deveria ter falado. Não recebi proposta do Flamengo, recebi apenas uma ligação. Ponto. Agora, se ele não recebeu proposta do Flamengo, como que a gente vai comparar ele falar de vitrine, ele falar de, porque o São Paulo tá lá, porque o projeto é melhor, comparar com o Flamengo, se ele não recebeu proposta do Flamengo? Mas não é comparação, eu acho isso uma forma equivocada. Eu acho isso uma forma equivocada. Não tinha necessidade dele falar de vitrine. Ele podia ter dado declaração sem falar. Vou dar um exemplo assim. Quem tem mais vitrine? O Santos ou o Avaí? O Santos. Qual é a proposta melhor? O Santos ou o Avaí? O Santos. Então, ele estava comparando dois times, ou mais times, mas que não é o Flamengo. E a gente pegar essa comparação e falar, porque o Jorge tá comparando, qual é a vitrine que ele tem no Santos com relação ao Flamengo? Cara, eu acho uma comparação equivocada. Entendi, acho que você tem razão. Acho apenas que ele se expressou mal. Exato, exatamente. Esses meninos são muito mal preparados para falar, cara. Falam muito besteira. Depois até, às vezes depois que fala, dá 10 minutos o empresário, meu irmão, olha só, não era pra você falar disso não. Ele, os moleques são burros, cara. Tudo então burro. Deixa eu dar um alô pra galera aqui e vocês já vão pensando no placar do jogo de domingo, Vasco e Flamengo, final da Taça Rio. Um abraço pro Cristiano Oliveira, Thiago Rangel, Diego Fernandes, André Dias, João Holanda, Edgar Rosa Rodrigues, obrigado. Lembrando a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, deixe seu comentário no YouTube e a gente faz o possível para responder o maior número de comentários possíveis. Adriano Júnior, Fly Intransigente, Adriano Júnior, Thiago Rangel, Jefferson Fernandes. Manda um abraço para ele, Ana, porque o cara é seu fã, educadamente pediu um abraço para você. Eu quero mandar um abraço, eu mandei aqui no chat também, vou mandar um abraço muito grande pro Jefferson. Obrigado, Ana. Fly Intransigente, André Dias, Cérvulo Paixão, Alex Reis, Alexandre Júnior, sou Mengão, manda um alô pra mim. Alô mandado pro Alexandre Júnior, Jordélio Oliveira, João Holanda. Placar do jogo de amanhã e seu boa noite, Ana Beatriz Ayati. Adivinha meu placar. 2-1, seu boa noite. Boa noite, Zog, boa noite, Antunes, boa noite, Kika, boa noite para todo mundo que participou, todo mundo que, olha, vou pagar os R$10, depois a gente resolve isso, depois a gente entra nessa. Aliás, muito boa noite pro Zog, viu, amigo? Espero que fique tudo bem. E é isso, que agora a gente volta aqui no domingo para uma vitória, seja com o time, seja não, né? Vai ser com o time reserva, para a gente ganhar e manter o tabu. Rodrigo Antunes, seu boa noite e o placar do jogo de domingo. Boa noite a todos, boa noite Ana, boa noite Zogby, boa noite Kika e boa noite Zogby, que seja realmente uma boa noite para ti. Boa noite galera do Twitter, do Facebook, do YouTube e meu placar de domingo é 2-0 Mengão, né? Com 2 de Arrascaeta ainda. Ricardo Zogby, se você ainda tiver algum lugar para dormir, depois de ter pego a Luana Piovani, o seu boa noite e o placar de jogo.
Boa noite, galera. Boa noite, Ana. Muito legal. Acho essas discussões assim fazem o programa ficar bem divertido. Boa noite, Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite a galera que comentou aqui, participou. Muito legal essa interação aqui de vocês. O placar do jogo é 2-0. Seguiu o Antunes aí. 4-0 Flamengo no domingo é o meu placar. Boa noite a todos que participaram. Obrigado, Zayat. Obrigado, Antunes. Obrigado, Zogby. Anderson Cavalcante na produção. A todos vocês que participaram, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Nos vemos 1 hora antes do jogo na coluna do Flamengo com a transmissão flamenguista da internet. Boa noite a todos. Bom final de semana.